Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais uma resenha e eu trouxe os novos pincéis da Playboy, que é dessa linha aqui, ó, que é a linha Touch Studio, que são esses pincéis lindos com cabinhos de madeira. A Playboy me mandou aí recentemente, né? Quem me acompanha aí já viu no vídeo de recebido. Se você não viu também, confere lá o vídeo que tem várias novidades bacanas pra vocês. E no vídeo de hoje, então, eu vim trazer um pouquinho desses pincéis para vocês verem mais de pertinho e contar também o que eu achei de cada um deles, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o joinha pra mim e se inscreve no canal também, pra você não perder mais nenhum conteúdo. E vamos lá então comigo conferir esses pincéis mais de pertinho. Bom, então a Playboy lançou 22 pincéis, tanto de face quanto de olhos, tá? São 10 pincéis de olhos e 12 pincéis de face, tem muita opção de pincel. Eles vêm todos nesta embalagem aqui, ó, eu já tirei ela, mas todos eles vêm nessa embalagem super bonita, assim, dourada, né, muito linda. Todos esses pincéis, eles têm cerdas sintéticas, tá, nenhum deles tem cerda natural. E eles vêm da China, tá, eles são fabricados lá. Qual que é o único defeito, vou colocar entre aspas aqui pra vocês, desses pincéis? O único defeito é que eles não vêm aqui pra que serve, né, pra que ele foi inventado aqui, esse modelo de pincel. Então você vai ver todos eles não tem nenhuma explicação, né? Todos eles, na verdade, têm explicação de pó, mas a gente sabe que não é. E também eles não têm uma numeração, né? Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês aí mais aleatoriamente, porque eles não têm um número, né? Então, como eles não têm numeração, eu vou mostrando pra vocês aí aleatoriamente, tá bom? Vamos lá, então, começando com este grandão aqui. Olha que lindo, gente, esse grande aqui é aquele pincel leque, né, super macio. Todos esses pincéis da Playboy são super macios, assim, as cerdas, sabe? São muito macias. Eu tenho a impressão de que elas são polidas, assim, na pontinha. A pontinha dela é um pouquinho mais fina do que essa parte marronzinha aqui. Então esse branco realmente não é só uma pintura, não é só tingido, né? Ele realmente é polidinho, o que é super legal, que ajuda aí no acabamento da maquiagem. E esse pincel leque aqui, além de ser super macio, ele é aquele bem grandinho. Você pode usar ele para passar iluminador, então você passa o iluminador assim. Eu tenho um parecido com esse da Natura, eu usei por muito tempo para passar iluminador, então é um pincel bem bacana. E você pode usar também para dar uma varridinha no seu rosto, tipo, caiu um glitter, alguma coisa aqui, você dá uma varridinha, uma sombra, né? Então ele é bem legal também para você varrer alguma coisa do seu rosto que você não queira, né? Tem gente também que usa esse pincel para fazer contorno, sabia? Ó, faz os contornos aqui da testa, faz os contorninhos aqui, ó, né, na região das bochechas. Então também é um pincel que dá pra você fazer contorno. Na verdade, todos os pincéis, gente, são muito versáteis. Você consegue adaptar ele para outras funções também na maquiagem, não só aquela função que ele foi criado, né? Então só nesse pincel aqui eu dei pra vocês 3 funções diferentes que vocês podem usar. E isso é muito legal, porque você não precisa comprar todos os pincéis diferentes que você vê por aí. Você consegue adaptar o que você tem para mais de uma função, né? Então esse aqui é super bacana, né, para iluminador, para pó, enfim, adapte aí para sua realidade. Temos também aqui o pincel de pó mesmo, que ele é um pincel bem grandinho, assim, muito macio, gente. As cerdas desses pincéis são realmente muito macias, nem vou ficar falando muito, senão vou falar 22 vezes a mesma coisa, né, mas ó, super macio, bem redondinho mesmo, assim, bem molinho para você aplicar o pó. O pincel é bom, né? Para você aplicar o pó, então você aplica aqui, ó, ele é grandinho, você consegue aplicar no rosto todo com muita facilidade e também espalhar ele muito bem, né? Então esse pincel também é super útil aí pro kit de maquiagem. Temos também o pincel Duo Fiber, né? O Duo Fiber você consegue usar ele para aplicação de pó também em todo o rosto, para aplicar base também, mas aplicando base com esse tipo de pincel, a base vai ficar com um efeito um pouco mais leve. Então se é isso que você busca, esse pincel é bem legal também, né? Dá um acabamento bem bonito. Eu também gosto de aplicar hidratante com ele, primer, dependendo do primer também dá para aplicar com ele. Então um hidratante, um primer, fica bem leve a aplicação na pele, também é muito legal. E esse daqui da Playboy realmente ele tem duas cerdas, né? Ele tem uma cerda menor que é a marronzinha e uma maior que é essa branquinha aqui, que dá realmente esse acabamento, né? Não adianta ele ter duas cores e não ter as duas cerdas, porque senão não dá o acabamento que a gente quer. E esse aqui da Playboy, sim, ele tem as duas cerdas. E ele é bem bacana para essas funções aí que eu falei para vocês. Próximo pincel é aquele, né, famoso chanfradinho aí para aplicação de blush, para aplicação de contorno também, né? Um pincel muito legal. Eu uso muito ele para contorno mesmo. Esse aqui da Playboy eu achei ele um pouquinho grande aqui. Eu vou comparar com o outro que eu tenho aqui para vocês, ó. Olha só a diferença.
O da Playboy é bem maior, as cerdas, né? Um pouquinho maior, então ele acaba sendo um pouquinho mais molengo, né? Ele não é tão firme quanto os pincéis chanfrados de blush que a gente está acostumado. Mas, de todo modo, você consegue fazer a aplicação aqui, ó, do seu contorno. Pode aplicar o blush também, ó, né? Também ele é bem molinho, ele auxilia em você aplicar o blush. Você também pode aplicar iluminador com ele. Ele é um pouquinho grandinho, mas dá pra você fazer essa adaptação. E você também pode aplicar pó com esse pincel aqui, ó. Coloca no pó, né? Passa bastante aqui abaixo dos olhos, passa na testa. Então aí você tem várias funções também com este pincel aqui. Ele é bem prático também para você que quer montar em um kit de maquiagem, né? Bem versátil. Esse tipo de pincel também super recomendo. E esse daqui ele é bem legal. Só para contorno mesmo, que eu achei ele um pouquinho grande, mas dá para usar tranquilamente também. Daí a Playboy fez mais 2 pincéis, ó, que eles são muito parecidos, tá? Que um seria para pó e para blush, talvez, né? A gente não sabe porque não tem na embalagem. Mas eu usaria também para esse daqui, por exemplo, ele é um pouquinho mais pontudinho, é a única diferença dele, tá? Ele tem um recorte um pouquinho mais pontudo, né? O meu não tá super bem recortado, não, mas você vê um pouquinho a diferença. Esse aqui é mais arredondadinho e esse aqui é mais pontudinho. Então, esse mais pontudinho eu usaria para aplicação de pó, principalmente aqui abaixo dos olhos, ó, porque ele encaixa muito bem aqui. Pode aplicar no rosto todo também, não tem problema, embora ele seja um pouquinho menor. Ele é muito legal, tá? E você também consegue aplicar contorno com ele, aplicar blush também com ele e até um iluminador com ele, se for o caso, né? Esse daqui é a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais arredondadinho, né? O recorte dele é mais arredondado, mas você também consegue aplicar pó em todo o rosto, consegue aplicar blush e consegue aplicar também o contorno, ó. Pode ver que ele dá certinho aqui também nessas áreas. Então, esses dois aqui são muito parecidos, você pode escolher só um deles, né? Que vão ter aí praticamente o mesmo efeito. Temos este pincelzinho aqui, ó, que ele é um pincelzinho aqueles para contorno, né? Eu uso mais para contorno cremoso, gente, esse tipo de pincel aqui, né? Nem é o estilo que eu mais gosto para contorno, como eu falei para vocês, eu prefiro aquele de blush. Mas se você quiser fazer um cremoso, ele é bem bacana também, ó, ele encaixa exatamente aqui, só que eu acho que fica um pouco marcado, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de pincel, pra não demarcar demais a sua maquiagem, né? Mas, ó, você consegue fazer até um contorninho aqui no nariz também, ó, porque ele é bem retinho, né? Então ele é bem interessante também, você consegue espalhar um corretivo com ele, né? Dá pra você usar de várias formas, mas não é o meu modelo favorito de pincel, não. Esse aqui, ele tem a cerda um pouquinho maiorzinha do que outros que eu tenho, o que ajuda você a esfumar mais o produto, mas mesmo assim eu acho que é um pincel que marca um pouquinho ainda. Mas se você quiser, ele serve para fazer os contornos. Daí a Playboy tem 5 pincéis para base, tá? Praticamente 5 pincéis para base. Então eu vou começar com o modelo tradicional, que é o modelo língua de gato, né? Que a gente já conhece. Esse modelo aqui, para aplicação de base, eu particularmente não gosto, tá? Mas ele é feito para isso sim. Você pode aplicar um corretivo aqui, que é um pouquinho mais pontual. Você pode aplicar a base também no rosto todo, só que eu acho que fica um pouco demarcado, então depois tem que dar um acabamento, tá? E eu gosto dele também para aplicação de hidratante, né, no rosto, para aplicação de cremezinhos, assim, para aplicação do primer. Eu acho que é um pincel bem bacana, principalmente se você faz maquiagem profissional, para não ficar colocando muito a mão na sua cliente, né? É um pincel que dá para espalhar esses produtos mais tranquilamente do que a base. Eu acho que a base fica um pouquinho demarcado, mas é questão de gosto também, tá? Temos o kabuki tradicional, que é aquele que eu gosto, né? Que é o arredondadinho, ó. Ele é bem redondinho, ele é super macio, então assim, esse aqui é o modelo que eu mais gosto para aplicação de base. Esse da Playboy ele é um pouquinho pequeno, mas dá pra você aplicar tranquilamente. Eu vou usar ele mais para espalhar o corretivo aqui, ó. Quem me segue aí sabe que eu gosto de espalhar corretivo com pincel kabuki. Então, para essa área aqui, ele é perfeito, o tamanho dele realmente é perfeito. Então, com certeza vou usar muito esse pincel aqui, é o pincel que eu mais gosto. Então, se você quer uma dica de um pincel para passar base, esse aqui, o kabuki arredondado, é a melhor opção, na minha opinião, tá? E você pode usar também, como eu falei, para espalhar o corretivo, que também dá super certo. O próximo é aquele estilo 3D, que ele tem 2 cortes, né? Ele tem um cortezinho assim, mais pontudinho, né? Esse aqui ele já é bem denso, né? As cerdas dele já são bem mais densas e serve também para aplicação de base. Eu acho ele um pouco pequeno, mas ele serve para aplicação também de um contorno, né?
detalhe que você queira fazer mais maquiagem, também um corretivo aqui. Também não é o modelo de pincel que eu mais gosto para fazer essas coisas, eu prefiro outro kabuki, mas os kabukis são questão de gosto, né? Então a Playboy trouxe também essa opção aqui do kabuki 3D. Temos também aqui o kabuki chanfrado, que ele também é bem pequenininho, bem mais denso também do que o outro kabuki, que é o redondinho, né? E ele também serve para aplicação de base, embora ele seja pequenininho, né? Você trabalha um pouco mais para espalhar a base toda no rosto, então eu preferiria também para um corretivo aqui, mas você também consegue espalhar a base com ele. Claro, demora um pouco mais do que o outro, né? Do que esse kabuki aqui, ó. Esse kabuki aqui é bem mais prático, olha a diferença de tamanho de um pro outro, né? Então esse aqui você consegue espalhar bem mais rápido do que esse, mas os dois têm a mesma função. O último pincel de face que eu vou mostrar pra vocês é este aqui, que é o pincel cônico. Esse pincel cônico, geralmente, ele é utilizado para você assentar o corretivo aqui nessa região, né? Você pode fazer também um contorno cremoso com ele, acho que fica muito legal. Por que que eu falo cremoso? Porque ele é mais denso, então para você esfumar um pó, né, um contorno em pó, é mais difícil do que para você fazer o esfumado de um contorno cremoso. Então, por isso que esses pincéis, principalmente esses mais densos aqui de cerdas sintéticas, eu indico realmente para vocês espalharem contornos cremosos, corretivos cremosos, tá? Eu acho que fica mais fácil, então ele serve para isso. Você também pode usar esse pincel aqui para aplicar base, mas a função principal dele mesmo é assentar um corretivo e dar uma esfumadinha também num contorno cremoso aí que você for fazer. Agora vamos para os pincéis de olhos. Os pincéis de olhos também estão muito bacanas. Mesmo esquema, gente, cerda sintética sem numeração também. E eu vou começar por este aqui, ó, que é um bem pequenininho, que é um pincelzinho aí de detalhe, né? Principalmente para você passar batom com ele. Então, ele é mais denso, né? Um pouquinho mais durinho. Aqui as cerdas dele são mais durinhas, justamente para você conseguir fazer esse desenho certinho da sua boca. Então acho bem bacana esse modelo. O próximo é um pincel também para você espalhar uma sombra cremosa ou um corretivo aqui na pálpebra, corretivo também aqui abaixo dos olhos, né? Ele é mais realmente, ele também é mais denso, então para você esfumar uma sombra não é legal, mas para você aplicar um glitter, uma sombra cremosa, um corretivo, ele é muito, muito bom. Tem na coleção Touch Studio também o queridinho pincel chanfrado, pra gente fazer aí o desenho da sobrancelha, um delineado aí com delineador em gel, uma sombra aqui abaixo dos olhos também você consegue fazer com esse pincel. Então é um pincel realmente muito versátil, dá pra você usar ele de várias formas, até pra você usar ele com corretivo e delimitar a sobrancelha aqui abaixo, né? Porque ele é um pincelzinho de precisão, então ele é bem bacana, também é um pincel assim que eu acho que todo mundo tem que ter no kit de maquiagem, porque ele é muito, muito útil, né? E você consegue usar ele aí de várias maneiras e ajuda demais no acabamento da maquiagem. Temos aqui dois pincéis aplicadores de sombra, tá? Tem um menorzinho e um outro que é bem grandinho, até esse daqui é bem grandinho, maiorzinho, né? Mais molinho também. Eu gosto muito desse tipo de pincel para fazer aplicação de sombra na pálpebra móvel. Esse menorzinho também aqui abaixo dos olhos, eu acho que é o tamanho ideal para a gente aplicar a sombra aqui abaixo. E também fazer a aplicação de sombra na pálpebra móvel, é claro, né? Você consegue aplicar também abaixo da sobrancelha, eu acho que ele tem um tamanho bacana. Aqui no canto interno dos olhos, é um pincel também bem versátil aí para você usar, né? Pode fazer aplicação de glitter, pode fazer aplicação de corretivo também com ele. Então dá para você usar aí para várias funções. O maiorzinho, ele já te limita um pouco, ainda mais dependendo do tamanho dos seus olhos, né? Então aqui embaixo eu já acho ele um pouco grande, né? A menos que você espalhe um corretivo aqui. E aqui em cima eu indicaria realmente para pálpebra móvel, eu acho que fica bem legal, ele é bem maciozinho, né? Ele é denso e macio ao mesmo tempo, né? Ele não é tão duro, mas ele também não é tão macio a ponto de você esfumar uma sombra, então ele é mais para aplicação mesmo. E por fim, temos aqui mais 5 pincéis de olhos, a maioria deles pincéis mais esfumadores, assim, eu gostei demais que a Playboy trouxe realmente essas propostas desses pincéis aqui, porque a gente usa demais na maquiagem. E eu vou começar por esse aqui, ó, que é um pincel de esfumar bem pequenininho, né? Ele é bem molinho e ele é muito bacana, gente, para você esfumar uma sombra aqui, né? Fazer mais detalhes no seu esfumado. Pode esfumar também aqui abaixo dos olhos, que dá super certo, né? É claro, gente, que ele não é tão macio. Como ele tem as cerdas sintéticas, ele é um pouquinho mais denso, assim. Ele é maciozinho, mas ele é um pouquinho mais denso. Então, tem que trabalhar bem, com a mão bem levinha, para a sombra ficar bem esfumadinha aqui, né? Mas é um pincel bem bacana, dá para você aplicar glitter também com ele.
Então dá pra fazer várias coisas aí com esse pincelzinho. O próximo já é aquele de esfumar, só que ele já é chanfradinho, né? Então dá pra você esfumar bastante uma sombra aqui nos olhos, né? Aqui em cima. Dá pra esfumar também aqui embaixo, mas aí ele já é um pouquinho maiorzinho. E dá até pra você passar um iluminador com ele também, ó. Eu acho que ele encaixa super bem também pra essa função. Temos aqui outro modelinho de pincel de esfumar, que ele é um pouquinho mais arredondado e bem maciozinho também, né? Então, para você fazer aí o esfumado nos seus olhos, principalmente na pálpebra fixa aqui em cima, né? Com a mão bem levinha, como eu falei para vocês. Como eles são cerdas sintéticas e um pouquinho mais densos, é um pouquinho mais difícil de esfumar, mas dá com paciência, com a mão levinha, você vai trabalhando e consegue sim fazer o esfumado, tá? Você também pode esfumar um corretivo aqui abaixo dos olhos, pode fazer um contorninho aqui do seu nariz com ele, também dá pra fazer, fica bem legal. Temos aqui também um outro modelinho, esse aqui é bem mais gordinho, né, de esfumar. Então já não é pra qualquer tipo de olho que vai dar certo esse aqui, porque ele é maior, né? E você também pode usar ele, além disso, pode aplicar iluminador, pode fazer contorno também do seu nariz. Eu acho que também é um modelo bem legal, né, principalmente pra você fazer os cremosos aqui, acho que dá super certo também. E o último já é também um modelo que eu gosto bastante, principalmente para trabalhar com sombra preta, né? Um pincel de esfumar um pouquinho menor. Então esse aqui ele é mais densozinho para você colocar bem aqui no cantinho do seu olho a sombra preta e ir trabalhando com ela. Eu gosto demais dessa função. Acho também que dá para você passar aqui, ó, abaixo dos olhos, né? Fazer o esfumadão aqui também com a sombra, né? Então vocês veem que esses pincéis eles têm basicamente as mesmas funções, assim, você escolhe alguns deles de acordo também com o tamanho do seu olho, que vai dar super certo a sua maquiagem, né? Você vai adaptando e com o mesmo você também consegue usar para várias coisas, até na mesma maquiagem, né? Para vários produtos aí, várias cores de sombras também. Então, assim, todos eles, né? Não só esse aqui, todos eles vocês conseguem adaptar aí para as necessidades de vocês. E eu adorei, gente. Eu acho que a Playboy tá de parabéns aí com essa coleção. Tem muitos pincéis bacanas, né? Os pincéis da Playboy costumam ser baratos, costumam ser no máximo aí uns R$10, principalmente aí na região da 25 de março. Às vezes você vai comprar pincéis aí um pouco mais profissionais, você gasta muito mais, né? E esses assim, você consegue fazer uma automaquiagem bacana gastando menos. Então achei muito legal, acho que vocês conseguem fazer um kit aí bem bacana com esses pincéis. Não precisa ter os 22, né, pra você fazer um kit de maquiagem aí, pra você fazer uma automaquiagem legal. E desses pincéis todos eu separei os meus 8 favoritos aqui pra vocês. Acho que com esses 8 vocês conseguem fazer uma maquiagem bem legal. Então seria o chanfradinho, né, pra blush e contorno. O de pó, que é muito bom. O de base, que tem que ter, né? E esse menorzinho aqui pra você aplicar blush e iluminador. De face, esses 4 aqui foram os meus favoritos. E de olhos também eu separei mais 4. Então tem aquele de sombrinha aqui que é o menor para você passar embaixo, passar em cima, ele é bem versátil. Tem aquele pequenininho para você esfumar sombra preta. Tem o esfumadorzinho também um pouquinho menor. E o chanfradinho de sobrancelha tem que ter também para você fazer os detalhes, tá bom? Então acho que esses 4 aqui também vocês conseguem fazer um olho bem bacana. Com esses 8 vocês conseguem fazer uma maquiagem super legal, assim, acho que dá para vocês trabalharem com vários produtos. Então fica a dica aí dos meus favoritos para vocês. E é isso, essa foi a resenha de hoje dos novos pincéis da Playboy, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida aí também na utilização desses pincéis. Se vocês já têm esses pincéis, já usaram, comenta aqui também o que vocês acharam, tá bom? Que a gente vai conversando aqui nos comentários. Corram lá no meu Instagram que tá tendo sorteio de kit de maquiagem, então vão lá para vocês participarem, chamem as amigas, vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês também correrem pra lá, tá bom? Não esquece do meu joinha antes de sair do vídeo e de se inscrever aqui também no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.